hoje eu não sei porquê. Ela falou, acho que seria uma boa ideia conversar sobre isso, falar tal. Que a gente tava falando de viagem, onde tinha ido, algumas coisas assim, né? Batendo papo. Experiências de vida. A gente tava só batendo papo durante o almoço. Lembra quando você foi viajar, quando eu fui viajar e não sei o que e tal. E aí eu lembrei de um fato que aconteceu quando a gente se conheceu, que eu fiquei logicamente sabendo depois. Não tão depois assim. Deixemos isso claro. Então assim, só pra dar a introdução. Quando eu conheci ela tava já indo na próxima semana, ou nos próximos dias, não lembro. Na próxima semana. Ela tava indo viajar pra Alemanha. E ela falou pra mim, vou viajar pra Alemanha e tal. Eu falei, pô, bacana. Nossa, viagem, que legal, que né? menina, né? Pra Frentex, Viajadex. Vai viajar, puta, que legal. Então, maravilha, boa viagem pra você, tal. E ela foi. Eu achando que era uma viagem, vou passear, vou eu não encontrar minha mãe. o porquê da viagem. Eu falei, minha mãe vai estar lá. Só que teve um porquê diferente. Que eu contei só depois, óbvio. Oi. Não tinha tanta intimidade assim pra contar, mas vamos à história. Não, ou seja, então, quando ela começou, eu vou dar o spoiler, ela conta o resto depois. Ele tá dramatizando, tá, tudo bem, mas não dramatiza, vai. Ela me conheceu namorando outro e namorava um outro cara ainda. Marromenos! Erra aí que eu não sou dessas não. Marromeno nada. Ela tava ali e falou assim, agora que eu vou escolher quem? Gente, então conta. Eu relutei só um pouquinho em trazer essa história aqui no canal, porque eu tenho amigos ainda resultado dessa história, né? Mas eu queria deixar claro aqui que tô super bem resolvida com essa história, por isso até que eu quero falar dela, né? E não quero... Hoje tá tudo assentado, né? Mas é verdade, quando a gente se conheceu, eu tava com uma história, digamos assim, não estava namorando, tá? Não blasfeme. Eu estava com uma história um pouquinho mal resolvida, digamos assim. Quem não tem dessas histórias na vida, que atira a primeira pedra, não é? Então, e a gente se conheceu e eu tava com viagem marcada já, né? Dali a uma semana pra Alemanha, porque eu tinha uma história meio mal resolvida assim com um cara, com um italiano. Olá, um italiano. Eu tava indo pra Alemanha, eu falava, Itália, italiano, alemão, não sei o quê. Ele é um cantor de ópera, muito bom, por sinal, reconhecidíssimo no meio, e ele estava em turnê, digamos assim, tava com um trabalho na Alemanha. E aí, a gente não tava brigado, nada disso, mas também não tava mais namorando. Mas ele meio que me convidou pra ir pra lá, até porque pra gente dar uma resolvida nessa situação, assim, né? E eu ia lá ficar, tava a irmã dele lá, que também era muito amiga da família, sou até hoje, inclusive o pai dele, Vincent, tchau, Belo, lindão, é inscrito aqui no canal, então tá, hoje em dia tá tudo certo. Mas na época tava uma situação meio esquisita, né? Que eu não vou adentrar a situação, mas enfim. A gente se conheceu uma semana antes de eu viajar pra lá. E aí, eu comentei, o Rodrigo falou assim, a gente se conheceu no show de lançamento do CD do amigo nosso. E aí, ele falou, a gente pode se encontrar depois. Eu falei, olha, eu tô numa semana um pouco corrida, porque eu tenho uma viagem marcada pra Alemanha daqui uma semana. Ele, putz, que legal, tal. A gente conseguiu ainda se ver, não foi, mozão? Um dia antes da viagem ainda. Parênteses, ele foi assistir um espetáculo de balé comigo. Ali, eu falei, é o homem da minha vida. Porque eu falei assim, olha, eu falei, não tem horário, mas algum dia à noite, porque ele trabalhava, estudava e trabalhava, tal, algum dia à noite que você possa. Falei, olha, tem uma quarta-feira, mas aqui eu tenho um compromisso de onde eu dou aula, que é um espetáculo de balé que vai estrear, tal, eu não tô dançando, mas enfim, eu tenho que comparecer. Ué, mas eu posso ir junto? Eu falei... Eu não sei se você entendeu bem, eu disse que eu vou a um espetáculo de balé. Aí ele disse, bom, eu nunca fui a um espetáculo de balé, mas sempre tem a primeira vez, né? Eu falei, homem da minha vida. Enfim, fomos e depois disso a gente não se viu mais. E não é só porque eu tava afim, daí que eu falei assim, nossa, eu vou aguentar o seu espetáculo que eu quero. Ah, não foi? Acabou o romantismo aqui. Por que você foi então? Eu fui porque é experiência nova, totalmente diferente. Eu falei, é uma experiência. Porque eu não tinha interesse nela ainda. Ah, não, então. Me interessei mais pelo balé mesmo. Exatamente. Eu nunca vi. E a chance de começar no balé. Quero muito ver um espetáculo de balé, como é que é. Nossa, que legal. Eu aceito o interesse, interessante. Ganhar o ingresso? Foi. Daí eu falei, não, é só pra convidados VIPs, é estreia, né, a pré-estreia. Opa. Mas eu, você pode ir. Aí ele falou, melhor ainda, né? Então fomos, beleza, tal, e dali depois eu viajei. E detalhe, a gente ficou conversando todos os dias dessa viagem. Eu fiquei um mês na Alemanha e todos os dias a gente conversava, tendo ali só um mês, uma semana que a gente tinha se conhecido. E isso já foi ganhando uns pontinhos aí. Falei, putz, uma cara bacana, foi no espetáculo de balé comigo, tá conversando comigo aqui e tal. E, inclusive, eu já comentei isso com ele, né? Depois eu comentei que isso me ajudou muito nesse processo de finalização dessa outra história. Porque eu falei,
ele ficou uma super referência de puta, olha que cara bacana que tá me esperando lá no Brasil quando eu voltar. E ele estava mesmo. Então, desde que a gente se conheceu, a gente nunca mais parou de ter contato, porque a gente ficou conversando todo esse tempo lá. E depois a gente continuou aqui, só que é o que ele falou. Eu tava resolvendo uma outra história lá que naquele momento eu não contei a ele, porque a gente tinha nem cabimento, né? Ou seja, se alguma coisa não tivesse agradado um pouco, ela ainda ia ter escolha de estar lá e falar assim, tá bom, vamos continuar nós. A gente resolve aqui, eu italiano e lá. Não, o cantor de ópera, lá. Não tinha essa possibilidade, a história já estava terminada. A gente só tava. E aí a gente só tava querendo realmente finalizar, porque eu acho que assim, a distância fica tudo muito mal resolvido. Apesar que não conversamos muito a respeito, foi um negócio mais pra um olhar pra cara do outro e falar assim, não dá. E aí acabou, entendeu? Foi meio isso. Mas o porém toda dessa história é isso. Mas depois, logo, eu não demorei muito pra te contar o que eu tinha ido fazer lá. Acho 1 ano e meio, mais ou menos. Mentira, claro que não. Não foi. Aí ele tá dramatizando. Isso aqui não é um vídeo de drama. Não. Você ficou traumatizado para o resto das suas vidas? Leila Regina. Das suas vidas? Quantas vezes eu acertei? Pois é. Leila Regina. Sim, Rodrigo Augusto. Você está traumatizado? Estou. Nosso amor não é mais o mesmo. O que faremos então? Acabou com o encanto. E os nossos filhos agora? O que faremos? Não, peraí, que isso aqui a gente tá falando de italiano, né? Mexicano é outro nível. Fanculo! No, ma que... Eu até perdi meu italiano aqui. Ainda bem. Não vamos, né? Perdeu o italiano mesmo. Então, foi isso que foi a história, gente. Então eu fui pra lá, pra Alemanha. Fiquei 1 mês pra resolver a situação, que coisa não. Porra, 1 mês pra terminar um relacionamento, né? Não, na verdade não, eu vou terminar com você, mas eu vou ficar 1 mês aqui de férias, vou viajar, vou conhecer. Depois eu volto e no último dia eu falo pra você que eu vou terminar com você, tá? Até lá, eu não sei ainda. Já tava agendado que eu tinha a data pra ir e voltar. E nesse meio tempo lá eu encontrei muitos amigos que estavam, né, lá, aqui do Brasil, estavam lá também nessa época. Uma panelinha, minha mãe estava passando por lá também. A gente não tava no mesmo local, nem na mesma cidade, mas eu fui até a cidade, encontrei, a gente ficou. Então eu não fiquei à mercê disso lá, né? Eu fui realmente pra passear. E não, né, na época, obviamente hoje eu falo de um outro lugar. Na época não foi fácil. O que foi que você tá falando aí? O que ele falou, gente? Eu tô bocejando. Bom. Depois vocês me contem aqui nos comentários embaixo, por favor. Na época não foi fácil. Final de relacionamento, por mais que a gente já soubesse que não existia mais ali, na época eu fiquei mal para caramba, mas assim que eu voltei, a gente já tava ali. Então eu nem curti o luto. Só dessas, a fila andou e é isso aí, então era pra ser. E ao mesmo tempo, né, eu tava vindo de uma vibe assim toda de finalização, não deu certo, putz, tal. Tinha toda uma coisa, né, eu não contei isso aqui, né, eu achei que a gente falou só do Singapura. A gente ia se casar, eu ia morar na Itália, pelo menos esses eram os planos, né. E depois foi tudo por água abaixo, assim, as coisas aos poucos a gente foi vendo que não era o momento, que não ia rolar. Não tão simples assim, né, eu tô simplificando bem a história, mas no final das contas foi isso que aconteceu. E ao mesmo tempo, né, acho que eu não sei se eu já comentei isso com você, mas eu pensava assim... Olha lá. Eu pensava assim, quando a gente se conheceu... Posso contar a história? Conta! Ai, meu Deus! A gente, assim, tava se conhecendo ainda, né? Aí teve um dia que... Vou contar o dia do motel. Quem ficou até essa parte do vídeo merece ouvir uma história dessa, cara. A gente foi um dia no motel, né? E aí, antes da gente tava lá, tal, vamos ficar juntos, papapá. Eu peguei e parei, pera, a gente precisa conversar. Aí ele já olhou e falou, puta que pariu, DR já no primeiro dia no motel. E eu falei, olha, eu tô vindo de uma história que, né, que me machucou um pouco, né? Não é fácil terminar um relacionamento, cara. E eu não tô precisando, né, de nada na minha cabeça. Então, se não for, né, eu já tava gostando dele. Falei, olha, se não for isso que você tá buscando também, tudo bem, só me fala. Se você quer curtir, eu não tenho esse problema com... Eu só quero saber em que terreno que eu tô pisando, né? Foi um truque. E aí lá naquele dia, dia, ele pegou assim, já me conquistou ali, porque ele foi super querido e falou, olha, tamo junto, tamo na mesma vibe sim, vamos que vamos. Não com essas palavras, né, mas enfim, do jeitinho dele ele falou. E ali desde então a gente continuou. E aí eu dentro de mim, eu tava pedindo, eu falei, cara, seja o que for, né, uma força, uma energia, Deus. Falei, eu tô bem sozinha. Se for pra vir, que seja algo leve, que seja algo gostoso, que seja algo pra acrescentar, senão tudo bem.
E aí ele mandou essa coisa pequena aqui. E desde então a gente tá juntos. Nessa troca, nessa vibe leve, parceiros. Né, Mozão? Eu só não vou pegar na sua mão agora porque eu estou gelada. Vou pegar. Gente, tá um frio do cão aqui, por isso que eu tô toda parecendo uma tartaruga aqui, assim. E essa história de que eu quase fui morar na Itália, mas não fui. E foi pra Alemanha terminar o relacionamento. E fui pra Alemanha terminar um relacionamento, e nesse meio tempo aí... E se não tivesse terminado, pelo WhatsApp eu ia receber assim, olha, eu não vou voltar mais, tá? Eu vou ficar por aqui. Aí eu ia falar, ah, tá. Eu perdi um mês falando com você. Ia ser mais uma louca que você ia ter conhecido na tua vida. Mas não era pra ser. Gente, se essa história não tivesse tido esse caminho, né? Esse destino, esse canal não tava aqui hoje pra vocês. Então, agradeçam ao italiano que me deu um pé na bunda. Foi um pé na bunda simultâneo, né, gente? Mas foi, enfim, fim de relacionamento. Não rolou, não deu certo. Mas quase morei na Itália, filho. Foi quase mesmo, gente. Tava com o pé na porta ali. Pus um pé até. Aí, de repente, eu falei, não vai rolar. Haverão pessoas que dirão que você perdeu uma oportunidade. Nossa, que foi... Ah, de ter morado fora? É, que foi burra. Não. Burra. Nem que fosse pra casar e depois separar depois de ter pegado a cidadania. É falar separar e você... Não, furada. Usa e abusa... Não, furada. Já valeu a experiência, cara, porque nesse 1 ano, né, a gente ficou 1 ano, tipo... Eu faria. Ah, você faria isso? Duvido. Ele teve as chances dele também de outros jeitos, né, que eu sei. A gente conta isso em outro vídeo, pode ser? Depois, isso. Mas eu conheci muita gente bacana, eu aprendi a falar italiano, eu viajei pra lugares, então, assim, não me arrependo de nada, não. Só ganhei com essa história. Eu acho que eu me safei de ter ido pra lá e depois voltar, desfazer de tudo aqui, perder emprego. Eu já tinha até avisado meu emprego que eu ia embora, cara, pra vocês terem uma ideia. Mas depois acabou que não... Melhor assim. Senão não ia estar aqui hoje. Mão gelada. Ai, meu Deus. É isso aí. Então, bom domingo pra vocês e até quarta-feira. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quarta a gente se encontra. Beijo.